Daí, pessoal, mais uma resolução. Considerando n pertencente ao conjunto Z, na igualdade n igual a seno de 8n mais 1, que multiplica π sobre 4, mais o cosseno de 12n mais 1, que multiplica π sobre 3. Pode-se concluir corretamente que o valor de n corresponde a... Então, esse n aqui é um valor pertencente ao conjunto Z, ou seja, esse n é um número inteiro. E aí precisa descobrir o valor dessa expressão trigonométrica. Eu vou começar repetindo a expressão n igual ao seno de 8n mais 1, que multiplica π sobre 4, e a isso se soma o cosseno de 12n mais 1 multiplicado por π sobre 3. Nessa resolução, então, eu vou fazer a operação distributiva aqui. N igual, continua operação seno. Aqui eu vou multiplicar 8 mais 1 por π sobre 4. 8n que multiplica π sobre 4 vai dar aqui embaixo como se fosse 1, né? Embaixo do 8n. Então eu tenho 8 vezes n vezes π, 8nπ, divididos por 4, mais 1 vezes π sobre 4, π sobre 4. Mais aqui o cosseno, vou fazer a mesma distributiva. 12n vezes o π, isso dá 12nπ, divide por 3. Aqui embaixo do 12n é 1. 1 vezes 3, 3. Estou multiplicando. E agora 1 vezes π sobre 3 resulta π sobre 3. Ok, vou executar aqui uma simplificação. Aqui, ó, 8 divide por 4. Deixa eu botar com outra cor aqui. 8 divide por 4, que dá 2. E 12 divide por 3, que dá o 4. Então, isso se transforma em seno. Aqui ficou 2nπ. 2nπ mais π sobre 4. Mais aqui eu tenho cosseno. Ficou 4nπ mais π sobre 3. Ok. Bom, esse seno de 2nπ mais π sobre 4, isso vai se transformar em simplesmente seno de π sobre 4. E esse cosseno vai ficar cosseno de π sobre 3. Tá, mas isso por quê? Então, vamos entender aqui, ó. Vou pegar essa expressão 2nπ. Vou colocar então que eu tenho seno de 2nπ é o mesmo que seno de n vezes 2π mais π sobre 4. Peguei essa expressão aqui e copiei. O que eu tenho aqui? N vezes 2π mais π sobre 4. Eu sei que 2π é o mesmo que uma volta completa. Então, esse n aqui, como se trata de um número inteiro, né, pertencente ao conjunto Z, então isso são o número de voltas completas, então algumas voltas completas, mais π sobre 4. Ou seja, eu tenho isso aqui, ó, ciclo trigonométrico. Então, esse arco aqui, ele vai sair do zero, vai dar algumas voltas completas, 1, 2, 3, 4, vai dar algumas voltas completas. Quantas? Não sei. São voltas n, são voltas inteiras n. E aí, percorrer-se-á
depois dessas voltas completas, mais π sobre 4. Então, vou dar algumas voltas completas e ainda vou andar π sobre 4. Então, na realidade, o que interessa para mim é onde ele para. Ele para no π sobre 4. Então, por esta razão que esse n eu vou reescrever como aqui sendo seno de π sobre 4. Porque aqui são voltas inteiras. Então, eu tenho voltas inteiras e mais π sobre 4. Então, eu vou parar onde? Com a minha extremidade de arco, π sobre 4. E raciocínio muito semelhante vai ser feito ali no cosseno de 4π. Vou fazer aqui do lado. Cosseno de 4nπ mais π sobre 3. Vou colocar o n na frente de novo. N que multiplica 4π mais π sobre 3. Bom, o que é esse 4π? Esse 4π, como a gente sabe que 2π é uma volta completa, esse 4π significa duas voltas completas. Então, aqui é um certo número n de duas voltas. Então, eu vou dar algumas vezes duas voltas e mais π sobre 3. Então, eu vou sair daqui. Vou dar, por exemplo, 1, 2 e mais π sobre 3. Ou eu vou sair daqui e vou dar 1, 2, 3, 4 e mais π sobre 3 e assim por diante. Eu vou dar um certo número de duas voltas completas. Mas quando eu dou esse certo número de vezes as voltas completas, eu paro aqui, eu paro no 360, na mesma posição do zero. Como eu ainda devo acrescer mais π sobre 3, então significa que eu vou subir aqui, eu vou entrar nesse primeiro quadrante com mais π sobre 3. Então significa que cosseno de n que multiplica 4π mais π sobre 3, isso é o mesmo que cosseno de π sobre 3. São voltas inteiras mais π sobre 3. E aí o n vai ser feito π sobre 4, vou separadinho aqui, ó. π sobre 4, transformando em graus fica mais justo, né? Fica mais intuitivo. 180 graus, divide por 4, isso é o mesmo que 45 graus. Então, eu tenho aqui seno de 45 graus mais cosseno de π sobre 3, mesma coisa, π sobre 3, transformando para graus, 180 graus, divide por 3, que resulta 60 graus. Então, seno de 45 mais cosseno de 60 graus. E aí eu tenho que esse n vai ser igual, seno de 45 graus, eu pego na tabela de arcos notáveis, resulta raiz quadrada de 2 sobre 2. E cosseno de 60, procuro isso também na tabela de arcos notáveis, resulta 1/2. Mesmo denominador, conservo e opero os numeradores. Raiz quadrada de 2 mais 1. E aí eu tenho o valor da expressão, raiz quadrada de 2 mais 1 sobre 2, alternativa A. Ok? Então, isso é um procedimento resolutivo, acredito que seja o procedimento mais típico, mais convencional. Vou fazer uma nova resolução usando um outro artifício. Deixa eu aqui abrir uma segunda lâmina. Nesse caso aqui, deixa eu diminuir aqui. N igual seno 8n mais 1 vezes π sobre 4 mais cosseno de 12n mais 1 que multiplica π
sobre 3. Bom, como é que eu vou fazer nessa resolução? Como ele está me dizendo que o n pertence ao conjunto dos números inteiros, quer dizer, o n pode ser qualquer número inteiro. Então eu vou chutar aqui, eu vou atribuir um valor de n, um valor inteiro. Posso colocar n igual a 2, n igual a 3, n igual a 10, n igual a 1, que seria um número muito legal, muito tranquilo de substituir. E posso inclusive chamar o n de zero, porque aqui nada está impedindo. Ó. Ele diz que n pertence a z. Se ele tivesse dito n pertence ao z com asterisco, o zero não poderia ser. Mas como ele diz que simplesmente pertence ao conjunto dos inteiros, pode ser qualquer inteiro, inclusive o zero. Então eu vou fazer n igual a zero. Eu tenho n igual a seno. Aqui 8 vezes n, 8 vezes 0, mais 1. Isso vezes π sobre 4. Mais aqui da mesma forma, cosseno, 12 vezes n, 12 vezes 0, mais 1, vezes o π sobre 3. Isso resulta seno de 8 vezes 0, 0, 0 mais 1, 1. Então, isso aqui é 1 vezes π sobre 4, ou seja, é seno de π sobre 4. Mais cosseno de 12 vezes 0 é 0, 0 mais 1 também é 1. Então, que eu tenho 1 vezes π sobre 3, que vai dar π sobre 3. E eu chego naquela mesma situação da resolução anterior. Seno de π sobre 4, que é o seno de 45 graus, mais cosseno de π sobre 3, cosseno de 60 graus. Fazendo a substituição, raiz quadrada de 2 sobre 2, mais cosseno de 60 é igual a 1/2. Resposta final, da mesma forma, letra A, conservo 2, raiz de 2 mais 1, raiz de 2 mais 1. Ok? Então, aí tem duas propostas resolutivas. Espero que essas duas resoluções contribuam no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.